Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu tenho a honra de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Não só vocês que se encontram aqui no templo da nossa amada igreja presbiteriana do Pirangi, mas você que está em casa, que está conosco nesta transmissão. A nossa oração é que a boa mão do Senhor venha sobre a sua vida e que, à medida que nós estivermos expondo a palavra de Deus, você e a sua casa seja ricamente abençoada. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos numa série de mensagens aqui no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. E, como eu disse, essa série tem como objetivo preparar o caminho para a exposição de Filipenses que nós iniciamos domingo passado aqui na nossa igreja. Então, hoje nós vamos concluir esse capítulo 16 de Atos e a partir de quarta-feira que vem nós estaremos iniciando outra série que o Senhor colocar no nosso coração, tá bom? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Hoje nós vamos ler do verso 19 até o verso 40 e vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, que nos agracie. Eu até havia pensado em dividir essa perícope em mais 3 ou 4 mensagens, mas depois achei por bem concluir hoje essa série, já que nós já demos início, a de Filipenses, e quarta-feira que vem começamos, como eu disse, uma série nova, tá bom? Então nós vamos ler essa perícope, pedindo ao Senhor a orientação, o discernimento, a iluminação do seu Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 19 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então,
levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes explicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, que nos edifique com a sua palavra e que a gente saia daqui nesta noite transformado com a palavra de Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos, por esta liberdade que ainda desfrutamos no nosso país, de publicamente abrir a tua palavra e meditar na tua palavra. Não sabemos por quanto tempo ainda teremos essa liberdade, mas nós já queremos te agradecer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, abre-nos a porta à palavra, nos enche do teu Espírito, o Espírito que inspirou essa palavra e que dará o discernimento, a iluminação necessária para compreendermos, para contemplarmos as maravilhas da tua lei. É em Cristo Jesus que eu te oro, pedindo que esse texto se torne vida em nós e através de nós, para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, mantenha aí a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar esse texto sagrado. Como eu disse, eu até havia pensado em pregar esse texto em 3 ou 4 mensagens, mas nós vamos concluir hoje e esperamos em Deus que seja de fato edificante para a nossa vida. Algumas coisas nos chamam a atenção para que a gente possa poder entrar nesse texto, e eu queria destacar aqui como introdução. Nós estamos naquele contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, ele foi conduzido para a Europa, para território europeu. E aqui ele vai plantar a primeira igreja cristã da Europa, na cidade de Filipos, na casa de Lídia, essa convertida que era uma vendedora de púrpura e que se tornou uma mulher de Deus e com grande importância, não só para a igreja de Filipos, mas para a obra missionária como um todo. Vocês lembram do contexto? Nós já vimos nos versículos anteriores. Paulo chegou ali e ele, não tendo uma sinagoga para pregar o evangelho na sinagoga, como era o seu costume, ele ficou sabendo que existia uma reunião de oração de algumas mulheres, e ele vai naquela reunião de oração à beira de um rio, fora da cidade, e ali ele prega a palavra, e é quando Lídia se converte, quando acontece ali aquele milagre da conversão. Ela escuta a palavra, o Senhor abre-lhe o coração, e ela é convertida e batizada.
Depois, o texto deixa muito claro para nós que Paulo continuou indo àquele lugar de oração e que a obra de evangelização estava crescendo, estava a pleno vapor. E nesse contexto, uma jovem endemoniada, Lucas vai deixar isso muito claro para nós, ela estava possessa de um espírito adivinhador. Ela, constantemente, ela vinha ao encontro dos missionários e ela dizia que eles eram servos do Deus Altíssimo, anunciava o caminho da salvação, e ela fazia isso constantemente. Alguns querem crer que essa história aqui, que isso que aconteceu, foi num contexto de vários dias, de várias idas de Paulo àquele lugar. Aquela mulher, ela estava com essa atitude atrapalhando a obra de Deus. E Paulo vai se revoltar com aquilo, vocês viram no sermão passado, e Paulo vai expulsar aquele demônio que fazia com que aquela jovem tivesse adivinhações, e a partir daí entra o texto que nós lemos hoje. Por causa dessa libertação daquela jovem, Paulo e Silas, eles vão ser acusados de estarem provocando desordem naquela cidade, eles vão ser açoitados com varas, eles vão ser presos num cárcere interior, e nesse contexto nós temos a conversão do carcereiro, que é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, porque todo esse relato está focando aqui nessa perícope para a conversão do carcereiro. Por isso que nós colocamos como tema desta perícope como um todo, a conversão do carcereiro. Foi a mão da providência de Deus, que muitas vezes nós não entendemos como Deus age, como essa mão invisível está agindo, mas foi a mão da providência de Deus para salvar o carcereiro que fez com que tudo isso acontecesse. Paulo e Silas fossem parar na prisão para que acontecesse aquele terremoto e aquele carcereiro fosse salvo com toda a sua casa. Nem sempre aquilo que é sofrimento, aquilo que é dor, significa dizer que Deus não está no negócio, que Deus não está agindo. Nada pega Deus de surpresa, e o Senhor é aquele que, mesmo a providência sendo carrancuda ou as circunstâncias, existe uma face sorridente de Deus ali. Então, é muito interessante olhar para esse relato aqui, meus irmãos, e ver a soberania de Deus, a mão de Deus, o agir de Deus em todo o processo, em toda a história. Quem não crê na soberania de Deus tem que riscar da sua Bíblia um texto como esse. Porque aqui não tem acaso, aqui tem providência. Aqui tem a mão de Deus agindo. Outra coisa que chama a nossa atenção, para a gente poder entrar no texto, é que, eu não sei se você já parou para pensar, mas a obra de Deus, ela sempre enfrenta oposição. Sempre. Estava bom demais. A coisa estava legal demais. Estava água com açúcar. Paulo prega, a mulher mais rica da cidade se converte. Paulo vai mais uma vez àquele ambiente, está indo, e cada vez que vai, tem gente se convertendo, Deus fazendo a obra. Uma jovem possessa, endemoniada, Paulo ordena em nome de Jesus, ela é liberta. Já pensou que obra maravilhosa, que obra de Deus? Salvação, libertação, conversão, transformação de vidas. Está tudo dando certo. Está tudo de vento em popa. A questão é, quando tudo está dando certo, você não relaxe, porque Satanás, ele não está dormindo. O inimigo da igreja, ele não está dormindo. O Senhor Jesus não dorme? Sim.
e Satanás também não dorme. Ele estava agindo de forma sutil através dessa jovem, o diabo, e quando ele viu que com a sutileza, com a artimanha não deu certo, ele foi descoberto, o seu plano foi trazido à tona, ele agora vai vir com perseguição à igreja, com sofrimento para com os servos do Senhor. Então, você vê aqui, meus irmãos, a batalha que existe entre o bem e o mal, entre o Senhor da igreja e o inimigo da igreja, sempre vai existir essa batalha, essa guerra espiritual. Satanás sempre vai tentar barrar a obra missionária. É claro que é um inimigo já vencido, e louvado seja o Senhor por causa disso, porque por mais que ele intente, por mais que ele faça alguma coisa, por mais que ele ache que está ganhando a guerra, essa guerra já foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então nós vemos aqui o inimigo levantando-se contra a igreja de Deus, perseguindo. A obra estava dando certo em Filipos, vidas estavam sendo salvas, transformadas, libertas. A igreja de Deus está começando a lançar os alicerces ali naquela cidade. E aí vai vir uma perseguição, vai vir todo esse contexto. A outra coisa que nos chama a atenção aqui, que eu queria destacar de início, muito embora eu vou tocar mais um pouquinho ainda na exposição, é que você vai ver que a partir daqui, Lucas e Timóteo não estão aparecendo no relato. É só Paulo e Silas. E a questão é, por quê? Alguns estudiosos colocam que a partir do versículo 17, você não tem mais, depois do versículo 17, quando ele diz assim, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Depois do verso 17, não tem mais esse nós, que eu já disse que é uma referência velada a Lucas. Esse nós, ele começou a aparecer lá quando eles ainda estavam em Troade. Lucas entra na história e a última vez que vai aparecer nesse contexto é aqui no verso 17. Paulo vai ser preso com Silas. Onde é que está Lucas? Onde é que está Timóteo? Foi que houve com eles? Nós vamos falar mais um pouquinho lá na frente. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos lendo o texto e vamos tirando aqui lições do texto para a nossa vida. Lembrando, o foco hoje é a conversão do carcereiro. Mas para chegar na conversão do carcereiro, tem todo um contexto, toda uma história, todo um projeto, um plano de Deus e o inimigo querendo destruir a obra do Senhor. Diz assim, Paulo havia acabado de libertar a jovem no poder e na autoridade do nome de Jesus, e diz o texto que, uma vez que ela foi liberta, na mesma hora o Espírito saiu dela, conforme o verso 18, quando chega no verso 19, diz assim, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Paulo orou por aquela jovem, determinou ali em nome de Jesus que aquele espírito saísse dela, e o espírito saiu. O texto não diz quanto tempo levou, mas os senhores daquela jovem, eles verificaram que aquela jovem não estava mais com aquela capacidade de adivinhação. E não tendo essa capacidade, ou esse tipo de embuste, engano, engodo que aquela jovem praticava, eles viram que a esperança do lucro havia acabado. É interessante que no texto grego, e Dr. John Stott é quem chama a atenção para isso, há uma curiosidade aqui, porque a mesma expressão saiu o espírito e saiu o lucro. No português não faria muito sentido, mas olha como é que diz aqui o texto.
vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, mas no texto grego é vendo os seus senhores que saiu o lucro. Saiu o espírito, também saiu o lucro, não tinha mais lucro. Então houve aqui uma libertação dupla, né? Saiu o espírito e também livrou ali o lucro. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Eles verificaram, eles viram que algo de sobrenatural aconteceu e aquela jovem não daria mais o lucro que eles tanto almejavam. O que eles fazem? Agarram Paulo e Silas. Então, Lucas não está mais, nem Timóteo. E a grande pergunta é, o que aconteceu com Lucas e Timóteo? Por que eles não vão ser presos com Paulo e Silas? Algumas possibilidades. Primeira, lembre-se que Lucas e Timóteo, eles não são puros, judeus puros, e não são também como Paulo e Silas. Então, provavelmente, eles ficaram de fora por causa disso. Segunda coisa, eles ficaram de fora provavelmente porque eles devem ter ido pregar a palavra em alguma outra região, em algum outro lugar. E aí, naquele momento ali, eles não estavam juntos. Lembre-se que, embora você tenha aqui o verso 18 e o verso 19 pertinho do outro, a ideia aqui é que levou um tempinho para que aqueles homens identificassem que ela não dava mais lucro. Tá certo? Então, nesse íntere aqui, Lucas e Timóteo podem ter ido para alguma região, para algum lugar, pregar a palavra. Também por serem de origem gentílica, eles podem ter sido livres dessa situação aqui, porque a acusação é estes que são judeus. Estes judeus aqui, então há aqui um antissemitismo muito declarado em relação a Paulo e Silas. Mas o que eles fazem? Agarram Paulo e Silas e levam eles para a praça, à presença das autoridades ou dos magistrados. Quando você lê aqui a expressão praça, não pense em praça como nos dias de hoje. A praça aqui era chamada a ágora. E diferente da praça de hoje, que é só para namoro, e que nem isso mais, porque a violência está tão grande que se o cara for inventado de namorar na praça, ele se quebra. Nesse contexto aqui, a praça, a ágora, era onde os destinos da cidade ou da sociedade eram decididos. Ali era o fórum de debates, ali é onde se tomava todas as decisões referentes àquela cidade. Lembre-se que nós estamos aqui numa cidade que é colônia romana e que tem toda uma administração romana. Então, tudo acontecia na ágora, que é diferente da praça dos nossos dias. Então, ali naquele local de assembleias, de decisões, onde os magistrados, os políticos discursavam e tomavam as suas decisões, é o lugar onde Paulo e Silas vai ser levado para ser julgado, para ser apresentado diante das autoridades ali, à praça, a presença das autoridades. Aí, o texto anterior, quando fala de autoridades ou de magistrados, ele é genérico. Mas o verso 20 e verso 21, ele deixa muito claro quem eram essas autoridades, quem eram esses magistrados. Ele diz assim, e levando-os aos pretores, aí ele definiu. Disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Veja bem, no versículo anterior, ele disse que
aqueles senhores, aqueles homens que eram os senhores daquela escrava, pegaram Paulo e Silas, levaram a ágora, a praça da cidade, aonde se tomavam as decisões, onde existiam as assembleias, o fórum da cidade era ali. E apresentaram aos magistrados. Mas que magistrados são esses? Aí o verso 20 e o verso 21 define. Eram os pretores. Pretores tem a ver com o pretório. E a ideia aqui é que as cidades romanas, principalmente as colônias romanas, lembre, Filipos era uma cidade romana, uma colônia romana, onde tinha ali os veteranos de guerra, e ela foi feita colônia romana. Então, ela era uma espécie de miniatura de Roma. Então, os costumes, a administração, tudo o que acontecia em Filipe era a mesma coisa que acontecia em Roma. Então, veja isso aqui que é muito interessante, meus irmãos. Olhe, as cidades romanas, principalmente as colônias, as principais cidades, elas tinham ali aqueles que eram chamados os pretores. Geralmente eram 2 pretores, 2 autoridades, 2 oficiais romanos que tinham o poder e a autoridade naquela cidade. Então, ali existia 2 pretores. Além dos pretores, existia aquilo que a gente vai ver aqui na frente, chamados lictores. Os lictores eram, essa expressão é portadores de varas. Então, uma coisa eram os pretores, aqueles que eram os oficiais, os que tomavam as decisões, que estavam ali representando o império e julgavam todas as coisas. Outra coisa eram os oficiais ou os lictores, aqueles que eram os portadores de varas, aqueles que açoitavam as pessoas. Então, eles levaram aos pretores, aos oficiais, aqueles que comandavam a cidade, que tinham autoridade sobre aquela cidade. E diz que eles fizeram acusação. Veja bem, estes homens aqui, estes senhores, eles estão sendo espertos demais. Eles foram espertos demais. Porque o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Paulo expulsou aquele espírito e eles perderam uma fonte de lucro. Perderam uma fonte de lucro. Eles ganhavam dinheiro com aquela jovem. O que eles vão fazer? Eles agarram a Paulo e Silas, eles vão levar para a ágora, para a praça da cidade, onde as decisões são tomadas, onde as causas são julgadas. Eles vão apresentar estes homens aos pretores, aos oficiais romanos que têm autoridade naquela cidade, mas eles precisam ter um argumento muito forte, porque ninguém podia ser levado assim para ser julgado por qualquer coisa, principalmente por algo tão subjetivo como esse aqui. Eles perderam lucro. E era uma jovem que adivinhava. Aí, o que eles criaram? Qual é a acusação que eles levantam contra a Paulo e Silas? Diz assim, levando aos pretores, disseram, estes homens, e quando eles dizem assim, estes homens, tem um tom aqui de zombaria, estão denegrindo, estes homens, estes camaradas aqui, sendo judeus, e você vai ver que eles fazem um contraste, sendo judeus e nós sendo cidadãos romanos. Então você vê aqui um desprezo por Paulo e Silas, quando eles dizem estes homens, e você vê aqui exatamente esse antissemitismo, essa postura contrária aos judeus. Eles dizendo, sendo judeus, lembre, não tinha nem 10 judeus em Filipos, a ponto de não poder ter uma sinagoga. Então eles dizem, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Estão causando desordem na nossa cidade. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos
romanos, ou cidadãos romanos, eles foram extremamente inteligentes, sagazes, eu diria até malignos, porque a causa verdadeira é que eles perderam dinheiro, estão perdendo dinheiro. Paulo não estava provocando desordem na cidade, Paulo não estava agindo ilegalmente naquela cidade, mas eles vão usar um argumento falacioso, mentiroso, injusto, para condenar aqueles homens diante das autoridades. Eles começam desprezando ou denegrindo a imagem deles, estes homens. Eles falam que eles são judeus, então eles não são nem maioria na cidade, é um povinho, são judeus. Eles chamam a atenção. O que é que eles estão fazendo aqui? Qual é a ideia aqui? Meus irmãos, são pessoas inteligentes, são pessoas instruídas, são empresários, gente que estava ganhando dinheiro com aquela jovem. O que é que eles fazem aqui? Eles estão mexendo com os brios daquelas autoridades. Eles estão usando de artifício, até mesmo de retórica. Eles estão usando uma argumentação para condenar Paulo e Silas, mexendo com os brios das autoridades. Filipos era uma colônia romana, aqueles oficiais estavam ali a serviço de Roma, e eles estão dizendo assim: olha, estes homens que são judeus, esse povinho aí, nós que somos romanos, lembre-se, nós somos cidadãos romanos. Então, em Filipos, isso era muito destacado. Eles se orgulhavam de serem cidadãos romanos, de serem veteranos de guerra, de serem uma colônia romana. Então, ele está mexendo aqui com orgulho, com os brios, com aquilo que esses homens, de fato, iriam gostar. E eles assim, eles estão propagando costumes que não podemos receber e nem praticar porque nós somos cidadãos romanos. Qual é o ponto aqui? O Império Romano, e é interessante você aprender isso aqui, o Império Romano, ele era, vamos dizer assim, ele era aberto às religiões, às práticas religiosas dos povos que eles conquistavam. Era importante que a religião que você praticava, ela fosse sancionada pelo Estado. Você não podia praticar uma religião ilegal. Ela tinha que ser sancionada pelo Estado. Mas se você praticava um determinado tipo de religião, e os romanos viam que você não causava nenhum tipo de prejuízo ao império, nenhum tipo de revolta, de sedição, que você também era tolerante com as demais religiões, que você adorava o imperador, que era a principal. Então, quando você não causava problemas, os romanos não mexiam com você, não. Você podia ter sua religião, você podia ter seu Deus, o império era extremamente tolerante. O problema era quando, e você vai ver que os cristãos vão ser perseguidos por causa disso, é quando, por exemplo, os cristãos começaram a dizer que só Jesus é o Senhor e não César. Opa! Para eles, César é o Kyrios, é o Senhor. E deve ser adorado, deve ser prestado culto a ele. E quando você adorava os imperadores, quando você prestava culto aos imperadores, isso era um sinal de civilidade, que você queria o bem do império, a paz do império. Quando você adorava ao imperador, quando você sacrificava ao imperador. E os cristãos, não, nós só adoramos a Cristo, só Cristo é Senhor. E ponto final. Eles vão morrer por causa disso. Então aqui Paulo não está causando problema, mas aqueles homens chegaram para os pretórios e disseram assim: olha, estes homens, eles estão propagando costumes, eles estão ensinando coisas que não tem nada a ver com nós que somos romanos, cidadãos romanos. Eles estão provocando tumulto, desordem, e nós trouxemos eles aqui diante de vocês. Veja que acusação mentirosa.
porque Paulo simplesmente orou e repreendeu um espírito maligno, e aquele espírito saiu, e aquela jovem não deu mais dinheiro. Eles criaram todo um álibi, toda uma história, todo um contexto para condenar aqueles homens. Aí diz o texto: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Você viu aqui que os próprios pretores, as autoridades, eles não deveriam ter feito isso, eles não poderiam, eles agiram de forma ilegal, eles mesmos rasgaram as vestes. Só que a estratégia daqueles caras foi tão bem montada, eles agiram de uma forma tão bem arquitetada, que eles não só insuflaram os pretores contra Paulo e Silas, mas também usaram a multidão, que a coisa aqui já perdeu o controle. Esse julgamento aqui, ele já está completamente ilegal e fora de contexto. Porque estes homens deveriam ter pegado estes que estavam sendo acusados, ouvir a acusação, ouvir a defesa e julgar aquela situação. Mas não, no calor da emoção, com tudo aquilo ali fervendo diante deles, eles mesmos, de forma ilegal, eles vão arrancar as vestes de Paulo e Silas e mandar que os lictores, os portadores de varas, açoitassem eles com varas. Eu estou dando destaque para essa questão de que o julgamento está sendo ilegal, além de ser mentiroso, porque mais na frente a gente vai ver que Paulo e Silas, eles não falaram nada. Eles não disseram que eram cidadãos romanos, eles não falaram que estava sendo ilegal o processo, eles sofreram sem fazer nada. Não é interessante? Então, olha o que diz o texto. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Não era para guardar com segurança? As prisões romanas tinham não só aqueles compartimentos normais de uma prisão, mas tinha um cárcere interior, um calabouço, onde não tinha nenhum tipo de ventilação, nem iluminação, e o cara ainda ficava amarrado num tronco. Então era um buraco, eles botavam num buraco mesmo. E diz o texto: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. Um julgamento ilegal, no calor das emoções, com acusação mentirosa. Os missionários de Deus, os pregadores do Evangelho, são açoitados, são presos, são colocados num cárcere interior. Você está reclamando de quê, meu irmão? Você está reclamando de quê na sua vida? Você tem uma unha encravada e já diz que Deus não lhe ama. Ah, Deus não me ama, não. Por quê? Porque essa semana não tinha mistura, só tinha bife do Oião. Olha aqui, meu irmão, o que os primeiros cristãos passaram, que Paulo e Silas passou, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, da obra de Deus. Quem aqui já levou um açoite? E aqui não foi só uma varada, não. Eles apanharam e muito. E eles tiraram as vestes, que era para as vestes não proteger o corpo. Quando a vara batia no corpo nu, rasgava, feria. E não era qualquer camarada que iria bater, não. Eram soldados romanos treinados, que eram especialistas nisso aqui. Camarada que tinha o braço forte. Açoitaram a Paulo e Silas. Mas olha o que diz o verso 25 e 26, meus irmãos, que mexe comigo. Diz assim: por volta da meia-noite. Meia-noite para a gente é muito cedo. Pelo menos a grande maioria aqui eu sei que dorme depois de meia-noite.
Meia-noite é muito cedo. Naquela época, meia-noite já era muito tarde. Porque eles dormiam muito cedo. Já era tarde da noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, amarrados num tronco, e eu estava vendo, geralmente eles amarravam os pés e as mãos na parede. Não tem como dormir, meu irmão. Você levou açoites, varadas, uma surra muito grande, e aí você está num calabouço, você está numa prisão interior, onde ali tem urina, cocô, tudo que não presta, e você está ali, amarrado. Qual é a tendência natural do ser humano numa situação dessa? É reclamar de tudo e de todos, é murmurar, é querer jogar a toalha, é amaldiçoar quem aparecer pela frente. Mas diz o texto, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Louvado seja o Senhor. Porque Paulo e Silas estão ali e eles não estão amaldiçoando os pretores, eles não estão amaldiçoando aqueles senhores da escrava, eles não estão amaldiçoando aquela multidão que chegou ali gritando e fazendo todo aquele espetáculo. Eles não estão amaldiçoando os outros presos, não estão murmurando contra Deus. Eles, naquela situação, açoitados, feridos, nus, numa situação totalmente execrável, eles oram, eles cantam louvores a Deus. Oh, meus irmãos, isso aqui não mexe com você, não? Porque quantas vezes nós estamos alimentados, vestidos, com saúde, na bênção, num ambiente como esse, ventilado, maravilhoso, e a gente não canta louvores a Deus. A gente não louva o Senhor. E eu estou falando do ambiente da igreja, que você veio para o culto. Se você não canta aqui, imagine em casa. Imagine no dia a dia. Se na liturgia do culto, no momento de celebração, a pessoa fica emburrada, na hora que o irmão Renato diz assim, meus irmãos, vamos ficar de pé. É um senta, levanta. Oh, meu querido irmão, esses homens estavam cantando, não era num ambiente como esse, não. Esses homens estavam cantando num cárcere interior, feridos, açoitados. Isso deve servir de lição para nós. Será que eu tenho prazer em louvar a Deus? Será que eu louvo a Deus? Será que eu oro ao meu Deus? E veja que quando eles oravam e cantavam louvores a Deus, diz que os demais companheiros de prisão escutavam. E a ideia que está aqui na língua grega, de acordo com a gramática, é que eles escutavam continuamente, aquilo ali foi ficando na cabeça deles, a ponto de provocar um milagre, como a gente vai ver mais na frente. Eles escutaram aqueles homens cantando, aqueles homens orando, aqueles homens falando com Deus e louvando a Deus e exaltando a Deus, mesmo diante de uma situação daquela. Irmão, para o mundo isso aqui é loucura, é loucura. É loucura. Uma das coisas que mais me impressionava quando eu pastoreava aqui no bairro da periferia, era quando eu ia fazer uma visita pastoral, ou levar uma cesta básica, ou ajudar alguém, casinha pobre, barraco, às vezes de tábua, de chão batido. E quando eu ia me aproximando daqueles barracos ou daquelas casinhas, de uma serva de Deus, de um homem de Deus, membro da nossa congregação, de longe, a gente escutava aquela irmãzinha lavando as roupas. Não era numa máquina chique como a sua não, viu, minha irmã?
lavando a roupa no terreiro. Casinha simples, humilde. E de longe eu escutava o radinho ligado na rádio evangélica e ela louvando o Senhor e dando glórias ao Senhor. E quantas vezes você tem tudo do bom e do melhor e já amanhece o dia murmurando, reclamando. Cuidado com isso. Agora, quando você louva a Deus, meu irmão, os vizinhos ficam impressionados. No primeiro momento, ele pode dizer assim, esse povo aí é doido, só vive cantando. Sabe um povo assim meio maluco, só vive cantando. E eles oram e eles cantam. Mas depois eles vão querer saber que felicidade é essa, que vida é essa. O que você tem de diferente. Os demais presos escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aquele louvor chegou aos céus. E aquelas orações. Deus atende o clamor dos seus servos. Aqueles homens estão ali feridos, aqueles homens estão ali numa situação deplorável, mas eles não murmuram, eles oram, eles cantam e Deus vai intervir com um terremoto. E um terremoto curioso. Esse terremoto aqui, ele abalou as estruturas da prisão. E a prisão não caiu, mas as cadeias caíram. E eles foram libertos. Tudo ali se abriu. Veja, meus irmãos, Deus intervém nas horas mais difíceis da nossa vida. Deus intervém. Não duvide disso. Não duvide disso. Por isso que aprenda aquele hino da harpa. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Você está na prova, meu irmão. Você está na meia-noite da sua vida. Você está na escuridão. Você está no calabouço. Você está na dificuldade. Não murmure, cante, ore, seja mais crente ainda. Agarre-se mais com Jesus. Porque o Senhor é aquele que intervém na nossa vida. É o que move céus e terra, de acordo com o querer dEle, com a vontade dEle. Sabe qual é o nosso problema? Pastor, estou passando dificuldade, por isso que eu não estou indo para o culto. Ô, meu irmão, agora é que você deveria vir. Eu estou meio depressivo, estou triste, estou isso, estou aquilo, aí deixa de estar na casa de Deus, de louvar o Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de estar na presença do Senhor. É quando nós estamos na hora mais difícil da nossa vida, aí é que nós devemos recobrar forças e fazer os exercícios espirituais, orar, cantar, ler a Bíblia, frequentar a igreja. É nessa hora. E Deus intervém, diz que de repente veio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Eu estava lendo um comentarista, ele dizendo assim, que isso aqui não pode ser verdade, porque como é que o terremoto não derrubou a prisão? Incrédulo, cético, porque esse terremoto aqui foi produzido por Deus. E esse terremoto aqui só tinha um propósito, era abalar as estruturas do carcereiro, o coração do carcereiro, como a gente vai ver aqui. Diz o texto que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Preste atenção num negócio aqui, meus irmãos. Esse carcereiro aqui, ele é um cara que, pelo que o texto coloca, ele era um cara correto. Ele é um funcionário público, diríamos hoje, um veterano de guerra, um homem que serviu a Roma, e aí ele recebe esse cargo de confiança de cuidar da prisão ali em Filipos. Ele não tem nada a ver com o que aconteceu com Paulo e Silas, ele simplesmente está cumprindo ordens, e ele colocou eles no cárcere interior, em máxima segurança, e ele sabe muito bem, no contexto do Império Romano, que se um carcereiro ele perdesse um preso, ele pagava com a própria vida.
Ele pagava com a própria vida. Então, quando esse homem, com certeza morava ali do lado da prisão, quando ele viu o que aconteceu e ele viu as portas da prisão abertas, primeira coisa que veio na cabeça dele: eu, depois de tantos anos servindo a Roma, depois de tantos anos no exército, depois de tantos anos de uma biografia honrada, eu não vou sujar a minha biografia morrendo, sendo morto pelo império por negligência. Não vou fazer isso. Eu mesmo vou me matar. Eu vou tirar a minha vida. E ele puxa da espada para se matar, e ele ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Veja a que ponto chega a ideia de um homem quando ele está obcecado pela sua honra, pelo seu nome. Ele não queria sujar a sua biografia, como alguns políticos aí, né? Tudo é a biografia. O Brasil, ele não se importava, não, era a biografia dele, grande biografia. Mas voltando aqui, veja o que o texto diz aqui. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Opa, isso aqui é curioso. Porque o que está acontecendo aqui é aquilo que muitos exegetas e comentaristas, sobretudo de linha ortodoxa, colocam. É um milagre duplo. Você tem aqui uma multiplicação de milagres. O primeiro milagre é um servo de Deus, um homem, após ser açoitado, ferido, ser acusado injustamente, ser colocado no cárcere interior, de meia-noite ele está orando e cantando louvores a Deus. Isso é um milagre, irmão. Isso é um milagre do Evangelho. É um milagre de Deus na vida do homem. Segundo milagre é exatamente o fato de, mesmo acontecendo esse terremoto naquela prisão, as cadeias, elas se quebram, as portas se abrem e os presos não vão embora. Você já parou para pensar isso aqui? É porque às vezes a gente lê o texto e a gente passa por cima. Mas o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é um milagre moral, ético. Ora, o que é que um preso mais quer na vida dele? É a liberdade. Acontece um terremoto, meia-noite, as portas se abrem, as cadeias se quebram. Qual é a tendência natural? Todos correrem. Aí você diz assim: pastor, ok, Paulo e Silas não correu, e os outros? O texto diz todos. Paulo diz assim: todos estamos aqui, nenhum preso fugiu. A questão é: o que houve com esses presos? Já está dando para cair a ficha? O louvor e a oração de Paulo, o testemunho de Paulo, aquilo que aconteceu com Paulo e Silas, foi algo tão impactante que a salvação, que o Evangelho está transformando a vida dos demais presos. Veja que eles escutavam, e eles não viram eles murmurando, eles reclamando, viram eles orando e cantando louvores a Deus. E quando as portas se abrem, os presos permanecem ali, e isso aqui, de forma incontestável, é o milagre do Evangelho transformando a vida do homem. É o Evangelho. É o testemunho desses homens de Deus. A presença desses homens de Deus ali naquela prisão influenciou de tal forma esses presos que eles tiveram ética, moral transformada pelo poder do Evangelho, através de louvores, de orações daqueles missionários. Aqui deixa eu colocar um ponto aqui, abrindo um parênteses. Meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes, ao invés de influenciar, nós estamos sendo influenciados. Paulo e Silas foi para a prisão
E mesmo no estado daquele, ele está influenciando os presos. Talvez se fosse hoje era o contrário, né? Caiu um crente na prisão, e aí, quando você for visitar ele, depois de 6 meses, ele está falando a linguagem dos presos, ele está se vestindo como todos os outros, ele está vivendo como os outros. Porque é isso que tem acontecido nas nossas igrejas. As pessoas estão tomando cada vez mais a forma mundana, e trazendo até para dentro das igrejas. Aqui não, é o contrário. Paulo e Silas é quem influencia aqueles presos, os demais presos, a ponto de acontecer esse milagre, das portas estarem abertas, o carcereiro está desesperado e nem um preso saiu. Diante daquele milagre, diante dessa coisa extraordinária do Evangelho, o que aconteceu? Olha o que diz o texto. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Meu irmão, veja como é importante você ler a Bíblia com calma, com reflexão. Aqueles louvores mexeu com aqueles homens. As orações mexeram com aqueles homens. Alguns querem dizer que até o carcereiro com certeza ouviu Paulo e Silas cantando. Talvez ou a casa dele era do lado ou na própria prisão ali para cuidar dos presos. E nesse contexto aqui, onde o Evangelho, onde a ação do Espírito Santo, onde a presença de Deus está sendo irradiada naquela prisão, de uma forma tal, o carcereiro, vendo esse milagre, vendo essa obra de Deus, ele se prostra diante dos missionários. Como é? As portas estão abertas, as cadeias quebradas, está tudo escuro, ele acende uma luz, quando entra, realmente está todo mundo ali. Ninguém fugiu, ninguém correu, está todo mundo ali. O carcereiro experiente, um homem veterano, ele disse, isso aqui é um milagre, isso aqui é uma obra extraordinária. E ele se prostra diante daqueles homens. A transformação do Evangelho. A beleza do Evangelho. Oh, meus irmãos, o mundo precisa ver isso nas nossas vidas. O mundo precisa ver mudança em nós. Transformação em nós. Mudança na nossa ética, na nossa moral, nos nossos compromissos. Isso quebra o ímpio. Isso quebra o ímpio. Agora, quando nós dizemos que somos crentes, que somos de Deus, até louva, ora, prega, canta, faz aquele barulho todo, mas no dia a dia nós agimos de forma errada, como é que o mundo vai se quebrantar? Como é que o mundo vai pedir de nós a palavra de Deus, como esse carcereiro fez? Hoje, eu estava conversando com uma pessoa e o cara disse assim, rapaz, fulano de tal, não é da nossa igreja não, e era até um líder religioso, disse assim, fulano de tal, eu estou querendo conversar com ele. Aí eu disse, é mesmo, rapaz, é. Porque alguns anos atrás, esse camarada era pastor de uma igreja, e ele tinha um amante, e ele saía com a amante e ia se encontrar, ou iam ficar numa rua. E o pior é que ele não sabia que nessa rua tinha um irmão, que conhecia ele, e via todo dia ele lá. E eu disse assim, rapaz, quando você for falar isso, por favor, não deixa eu estar perto não, pelo amor de Deus. Não. E aí? Que testemunho é esse? Que vida é essa? Agora veja aqui. Orava, cantava, os demais presos foram influenciados, e diante daquela situação ali, quando o carcereiro vê
que todos estão presentes, ele está diante de um milagre, de algo extraordinário, ele se prostra diante de Paulo e Silas. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Lá atrás, estes homens, o carcereiro agora diz assim: Senhores, reconhece algo de especial na vida daqueles homens. E ele faz uma pergunta interessante e que muitos estudiosos debatem sobre o real significado, porque ele diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Aí a grande pergunta é: quando o carcereiro está falando de salvação, que tipo de salvação ele está falando? O que está na sua mente? O que ele está pedindo? Alguns querem crer que a salvação dele aqui é daquela situação que ele está ali. Essa é a ideia de alguns estudiosos. De que o carcereiro, ele chama Paulo e Silas diante daquela situação, ele viu que eles já haviam assumido liderança ali, que eles eram diferenciados, e ele está dizendo assim: Senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Você sabe que a palavra salvo ou salvação é livramento, é livrar alguém. Então ele estaria dizendo assim: o que é que eu faço para me livrar dessa situação? Essa é uma interpretação, diria, mais liberal. Porque muitos querem crer que o carcereiro não tinha a capacidade ou conhecimento teológico para estar perguntando a Paulo sobre salvação no aspecto do evangelho, como nós conhecemos. Então ele não tinha essa ideia. Então eles vão dizer: olha, quando o carcereiro diz assim: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Na cabeça dele não tem nada a ver com salvação como eu e você pensamos. Mas o ponto aqui é o seguinte, meus irmãos, e eu sigo essa linha. Lembre-se que tem toda uma história, todo um contexto. Aquele carcereiro, com certeza, já tinha tomado conhecimento das reuniões de oração. Aquele carcereiro, com certeza, já tinha tomado conhecimento da transformação de Lídia, da libertação daquela menina. Aquele carcereiro viu aqueles homens serem acusados injustamente. Não falaram nada, não revidaram. Aquele carcereiro, com certeza, vendo, por exemplo, aqueles homens louvando a Deus, orando a Deus, numa situação tão difícil. Aquele carcereiro contemplando as portas da prisão abertas e vendo que os presos não foram embora, ele está diante de algo especial, de um milagre, e ele, com certeza, está dizendo assim: o que eu devo fazer para ser salvo, para ter isso que vocês têm? O que eu devo fazer? Eu quero ter esse encontro com esse Deus que vocês servem, com esse Cristo que você apresenta. Então, salvação aqui não tem nada a ver com livramento daquela situação. Salvação aqui é do ponto de vista bíblico, teológico mesmo. Todo esse contexto serviu para evangelizar aquele carcereiro. E a prova é tanto que a resposta de Paulo não é sobre livramento de uma situação específica, de uma questão ali administrativa. Qual é a resposta de Paulo, que também é interessante? O que Paulo disse para eles? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Veja que a pergunta dele foi tão nessa linha que a resposta de Paulo é: você quer ser salvo? Creia no Senhor Jesus. A ideia aqui é: olhe para Jesus, siga a Jesus. Crer aqui, meus irmãos, não é um assentimento intelectual, pura e simplesmente. Crer aqui não é só ter um conhecimento a respeito de Jesus. A ideia aqui é apontar para Jesus, seguir Jesus, viver
realmente agora em função de Jesus. Agora, é interessante, e a hora está correndo, mas eu prometo que eu vou terminar no horário, que quando ele diz assim, crê no Senhor Jesus, ou seja, a partir de hoje você assuma esse compromisso com o Senhor Jesus, olhe somente para Jesus. Paulo também diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí, o que acontece nas nossas igrejas? Muitos pastores, muitos pregadores pegam esse texto e dizem assim, olha aqui meu irmão, olha aqui Rafael, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele diz que essa aqui é a promessa de Deus. A promessa de Deus para todo mundo é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E parece que essa promessa é algo automático. Se um é crente, todos vão ser. Aí o que acontece? Tem muitas famílias que o marido não é crente, a mulher não é crente, o filho não é crente, e a questão é, onde é que está o erro? O erro está na palavra, o erro está na pessoa, o erro está no pregador. Na palavra não pode estar, meu irmão. Só que essa pessoa esqueceu, e muitos pregadores esquecem, primeiro que nós estamos diante de um relato histórico. Lembre-se que Atos é um livro histórico. Ele está narrando um fato histórico, irrepetível. E Paulo está dando essa palavra para o carcereiro. Você não vê Paulo dizendo isso para outras pessoas, vê? Ele disse especificamente para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, tenho que ter muito cuidado quando eu pego um versículo como esse e eu aponto para alguém e digo, olha, meu irmão, crê no Senhor Jesus que vai ser salvo você e a sua casa. Como é que eu sei? É automático? Não, não é automático. E pode ser que você seja crente e a sua casa não seja. E outra coisa, a prova é tanto que não é automático, que o texto diz que aquela família vai se converter, mas eles se converteram a partir de quê? Da pregação da palavra. Não é automático não, meu irmão. O carcereiro se converte, Paulo está pregando para ele e diz que ele crê em Jesus e que a família dele vai ser salva também, mas olha como é que é a sequência do texto para a gente caminhar para a conclusão. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Preste atenção, meu irmão. Não existe essa ideia de salvação sem pregação, sem anúncio do evangelho. Como muitos pastores, irmãzinha, crê na promessa, minha irmã. Sua família está debaixo da promessa. Que promessa, meu irmão? A promessa foi para o carcereiro. Agora, você quer salvar a sua família? Pregue para ela, como Paulo pregou para o carcereiro e pregou para a família dele. Não fique simplesmente com esse misticismo evangélico, que creu, vai ser salvo você e sua casa, com essa teologia que foi passada ao longo dos anos, e aí a pessoa não faz aquilo que deve fazer, que é o quê? Pregar para a sua família. Ensinar a sua família a palavra de Deus. Aí diz, não, mas eu estou debaixo da promessa. Quem já ouviu isso aqui? Olha, pastor, eu estou debaixo da promessa. Eu e a minha casa. É eu e a minha casa. Nem Josué foi assim, meu irmão. Porque lá em Josué, quando ele toma a decisão, e ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, primeiro ele se colocou como líder da casa, naquele contexto, ele está assumindo o sacerdócio, e ele tomou a decisão que a partir dali eles não iam adorar mais os ídolos, eles não iam seguir outros deuses, eles adorariam ao Senhor. Ele está dizendo assim, eu e a minha casa não vamos adorar outros ídolos, enquanto eu for o líder dessa casa aqui, nós só adoramos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, cuidado quando você estiver aplicando o texto de forma errada para as pessoas. Porque eu vejo muita gente se desviar da igreja, porque diz assim, eu acreditei na promessa e meu filho morreu descrente. Ô, meu irmão, você pregou para ele? Você ensinou a palavra para ele? Tem tanta coisa que está envolvida. Veja que Paulo pregou a palavra de Deus e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Veja,
eu não tenho condições de explorar toda a riqueza do texto, mas veja, olha aqui o sinal de conversão na vida desse carcereiro e da sua família. Paulo pregou a palavra para eles, eles se converteram, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro e a família vai cuidar de Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos da sua casa. A ideia aqui, e é interessante que no grego é a mesma expressão, que o carcereiro lavou-lhe os vergões e Paulo lavou o carcereiro e a sua família batizando. Olha que coisa extraordinária. Houve naquela noite ali batismo, e foi um batismo naquela casa ali, naquele contexto, não sei se tinha tanque, não vou entrar nessa discussão. Mas naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os da sua casa. Mas foi batizado todos os da casa por quê? Porque Paulo pregou e eles se converteram e eles tomaram a decisão e agora eles são crentes em Jesus Cristo. Não foi só porque alguém determinou e estava debaixo de uma promessa, nada disso. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha aqui uma casa transformada pelo Evangelho, uma família onde a palavra de Deus chegou, onde o Espírito Santo de Deus está agindo, onde houve conversão de verdade. É uma família generosa, amorosa, alegre, feliz, que faz uma comida, uma hora dessa da noite, não sabemos mais que hora era, mas já passava da meia-noite, e eles estão ali felizes da vida. Alguns chegam a dizer que talvez eles celebraram a ceia de madrugada. O texto não diz que eles fizeram ali uma comida, né, para os homens de Deus, mas o fato é que essa casa agora está completamente transformada. Não existe coisa mais linda do que um lar transformado, um lar onde a palavra de Deus ela é de fato o norte daquela casa, a alegria, a regozijo. Concluindo, olha o que diz o texto. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes explicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, seguiram para a casa de Lídia, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Qual é o ponto aqui para a gente concluir? É interessante que Paulo, agora, ele vai fazer uso do seu direito como cidadão romano. E ele está numa colônia romana, ele está numa cidade onde as leis romanas, elas são executadas. E aí os caras disseram assim, olha, eles tinham noção do que eles fizeram, que eles agiram de forma ilegal. Mas uma noite na prisão, no cárcere interior, e uma boa surra, eu acho que já foi legal, já foi bastante. Vamos liberar eles, eles não vão mais provocar nada, não. Nós não temos como seguir esse processo adiante. Então, uma noite já foi suficiente. Quando eles chegam, o carcereiro diz, olha, mandaram soltar vocês, e Paulo diz, nós somos cidadãos romanos. Agiram de forma ilegal e agora nas ocultas querem nos mandar embora, então venham eles aqui e nos mandem, e nos tirem daqui. A pergunta é, por que Paulo não fez isso antes? O que estava acontecendo? Alguns dizem, não, Paulo não fez porque não seria ouvido na multidão. Eu quero crer que Paulo não fez isso antes, porque Paulo sabe que Deus dirige a sua vida. E há coisas que, mesmo sendo ruins na nossa vida, Paulo estava entendendo que Deus estava guiando aquele processo. E tinha alguma coisa ali que Deus iria fazer. Se Paulo tivesse feito uso do direito romano antes, ele não tinha ganhado esse carcereiro para Cristo.
Ele não tinha ganhado essa família, os demais presos. Ele foi parar na prisão, açoitado, e ali Deus fez uma obra tremenda. Agora, por que Paulo está fazendo uso agora então, pastor? Sabe por quê? Porque agora Paulo vai ter que partir da cidade. E aquela acusação ilegal, todo aquele processo ilegal, se aquilo ali não ficar resolvido, quem vai sofrer? A igreja de Deus que ficou ali, os irmãos. Então Paulo precisa deixar a igreja de Deus em paz, os membros da igreja de Filipos em paz, a família do carcereiro, Lídia. O que ele faz? Nós somos cidadãos romanos. Agora ele vai fazer uso da sua cidadania romana, vai provar que é cidadão romano. Os caras ficam com medo, vêm ver que é raro todo o processo, e eles pedem, eles rogam que eles saiam e vão até embora, vão em paz. Paulo sai dali, agora sim, está resolvida a questão. Paulo sai dali, vai para a casa de Lídia, conforta os irmãos, que com certeza estava triste, e parte. Ou seja, Paulo deixou a igreja em paz, a coisa foi resolvida, não ficou nada pelo caminho. Quantos pastores precisam aprender isso aqui? Porque tem pastor que quando vai embora da igreja, ele deixa dívida na região, ele deixa tanta coisa errada. E Paulo não. Paulo vai partir, mas ele quer deixar a coisa resolvida. Meu amado irmão, quais são as lições que eu e você podemos tirar daqui? Nunca esqueça, nada acontece por acaso. Tudo está debaixo do controle de Deus, da providência de Deus. Há uma mão soberana guiando todas as coisas. Mesmo as situações ruins da nossa vida, não foge o controle de Deus. Então, como eu disse, não murmure, não se queixe, não jogue a toalha. Se você quer fazer alguma coisa, louve, ore, busque o Senhor, mesmo na hora da prova, na hora da dor, na hora do luto, na hora da dificuldade. Eu tenho certeza que nenhum aqui, nem eu, passamos nem 10% do que Paulo passou. Então nós temos mais motivos ainda para cantar, para louvar, para orar, para servir o Senhor. A outra coisa, meu querido irmão, a sua vida tem sido testemunho para outras pessoas. Você tem visto pessoas se derramando diante de Deus por causa do que Deus fez na sua vida e do que Deus tem feito na sua vida? Sua vida é um testemunho diante dos outros. O que as pessoas podem dizer a seu respeito? As pessoas lhe procuram para ouvir de Deus, para ouvir da salvação de Deus. Como é que é? A outra coisa, se você tem um lar crente, o seu lar, acontece isso aqui como aconteceu com o carcereiro. Olha o lar desse homem agora transformado, irmão. De madrugada, comida, alegria, festa, batismo, regozijo naquela casa. Que a nossa casa seja um lugar de bênção, seja um lugar de restauração, seja um lugar de milagres. E por último, você serve de consolo e de conforto para os seus irmãos? Eu acho interessante isso aqui, porque Paulo podia ter voltado ali e ter dito assim, olha, nós passamos isso, isso e isso, eu vou embora daqui porque a gente sofreu tudo isso. Não, Paulo volta e diz o texto, conforta, consola, exorta, dá alegria para aqueles irmãos. Deus nos chamou para confortar e para consolar, meu irmão. Não foi para estar machucando ninguém, não. Foi para consolar. Por último, você vê aqui a igreja de Deus reunida. Paulo estava preso. Na casa de Lídia tinha uma igreja reunida. E eu creio que aquela igreja estava reunida, orando por aqueles homens, pelos seus pastores. Você tem orado pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos missionários, pelos obreiros? A sua casa está aberta para os homens de Deus, como a casa do carcereiro, como a casa de Lídia. A sua casa é aberta para os homens de Deus. Eu não estou dizendo para pilantra, para qualquer um. Você tem que ter cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Mas a sua casa é aberta para os homens de Deus. A sua casa é uma igreja, como a de Lídia. É usada para a glória de Deus. Pense nisso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar?